Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast que joga a luz sobre a longevidade dos novos 60 a mais e de tudo que os envolve. Gravado aqui no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem eu agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral e o tema de hoje começa com uma pergunta que acho que vai mexer com a sua cabeça. E se o segredo da longevidade não estiver só no corpo, estiver na mente? Será que uma mente ativa é o que realmente separa uma vida com autonomia de uma vida com dependência? A entrevistada de hoje é Tatiana Tavares, empresária há mais de 20 anos, multifranqueada da Supera, palestrante, mentora de negócios, apresentadora e fonoaudióloga com especialização em neurologia. Ou seja, alguém que une ciência, a prática e a experiência da vida para falar de algo essencial que é o nosso cérebro, né, Tatiana? Muito obrigada pela sua presença aqui. Carla, eu que agradeço de poder estar aqui nesse teu espaço, né? E a gente poder conversar sobre esse tema que é um dos temas mais discutidos atualmente, sobre longevidade, né? E o quanto que a longevidade ela traz para a vida do indivíduo uma vida produtiva, longeva no olhar da produtividade, de estar ativo de fato na vida. Exatamente. A gente fala muito de saúde física, mas a gente também tem que pensar nessa saúde mental, né? Do cérebro em si. Então, eu já quero começar por esse coração do seu trabalho, que é o cérebro. O que é, de fato, uma ginástica cerebral? Bom, qualquer ação que você faça que tire o seu cérebro da zona de conforto é uma estimulação cognitiva, ou seja, uma ginástica cerebral, né? O cérebro, ele requer muita energia para as atividades diárias, cotidianas e, obviamente, também nas atividades mais desafiadoras, aquelas que requisitam da gente tomada de decisão difícil, ou ações num dia em que te deixe numa saia justa. Então, tudo isso, o cérebro ele precisa de muita energia, né? Então, quando a gente fala de um cérebro que precisa ser estimulado, a primeira coisa que você vai fazer quando você estimula o cérebro é o quê? Você vai tirar ele da zona de conforto, ou seja, você vai requisitar mais energia. Eu digo que isso é uma das explicações da procrastinação. Por que a gente deixa para começar uma dieta na segunda-feira? Por que a gente fala que amanhã a gente começa um exercício físico? Depois eu vejo essa dieta. Hoje eu vou me dar o luxo de não começar a dieta, amanhã eu começo. Porque a requisição de energia do cérebro, que eu falo que ele é o pai de todos, né? É ele que manda em tudo. Ela é tão grande que a necessidade de você colocar meta, colocar objetivo, ter o seu propósito muito bem alinhado para que você estimule o seu cérebro é o maior desafio para isso, né? Então, estar longevo não é só você saber ler sobre o que é uma dieta boa, um exercício para o corpo, relacionamento e tal, mas é o poder de decisão. É o quanto essa consciência que eu trago, ela de fato, ela é traduzida no primeiro passo, na primeira ação, no sair da zona de conforto. Então, estimulação cognitiva, ela é densa no que diz respeito ao que fazer com o cérebro, né? Mas é simples quando a gente entende a importância de estar ativo, né? Não ser apenas um corpo treinado, mas uma mente treinada para acompanhar esse corpo treinado até o último dia que Deus permitir, né? A gente não sabe. Isso, Agora, o cérebro também é preguiçoso, né? Porque uma vez eu li sobre isso, que o cérebro, ele aprende e automatiza para facilitar o dia a dia. Para economizar energia, exatamente por isso. Até porque imagina se o tempo todo ele tivesse que rever, por exemplo, quando a gente aprende a dirigir, ou você aprende a andar de bicicleta, ou rotinas do dia a dia. Andar. É o automático, né? Então, imagina se o cérebro todos os dias, a todo momento, quando eu fosse pegar, por exemplo, um carro para dirigir e tivesse que rever tudo aquilo que eu aprendi para eu fazer as ações e os passos constantemente. Quanto de energia eu estaria gastando nesse momento? Então, a importância de você aprender o cérebro, usar aquilo no automático, né? E colocar aquilo no seu dia a dia. Então, por isso que fala-se que o cérebro ele é preguiçoso. Mas, na verdade, é uma automatização. E por que você falou isso, né? Quer dizer, que essa autonomia, essa ginástica para o cérebro, ela é importante para a gente manter a longevidade porque ela mantém a nossa autonomia, seria isso? Nosso poder de decisão? A gente consegue organizar o que a gente quer, o que a gente não quer? Então, eu falo sempre nas minhas palestras que autonomia e independência mental, né, é uma das coisas mais preciosas que o ser humano ele pode ter na vida. Não só em conquistar, né, essa autonomia, a independência, a liberdade, né,
mas mantê-la. Uma das coisas mais preciosas que se perde num processo demencial, né, seja qual for a demência, Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência, é a perda da autonomia, é a perda da independência. O poder de escolha. Quando eu não posso escolher mais o que eu vou comer, eu não escolho mais o que eu vou vestir, eu não escolho mais para onde eu vou, eu não escolho mais a minha rotina. Alguém tem que decidir por mim. Então, enquanto eu tenho autonomia para decidir, eu posso até não ter tanta autonomia física, por exemplo, uma cadeira de rodas, um andador, uma bengala. Isso não me impede de continuar sendo autônoma e independente. Mas quando eu perco a autonomia mental, não existe cadeira de roda para o cérebro, não existe bengala, não existe andador, não existe isso para o cérebro. O que existe é você trabalhar o que está se falando muito hoje, que eu estou achando muito interessante isso, eu já vim falando sobre isso há muitos anos, que é a reserva cognitiva. O tema reserva cognitiva é algo que hoje está sendo explorado em vários canais. E eu já falava disso há muitos anos, sobre a capacidade que nós temos de construir uma boa reserva cognitiva. E o que é uma reserva cognitiva? É a capacidade que o cérebro ele constrói ao longo da vida de transpor lesões, desafios que venham a acometer o seu cérebro. Por exemplo, um AVC. Quando a pessoa é acometida por um AVC, o que acontece nas áreas do cérebro? Aquela área ela fica lesionada. Seja por uma isquemia, que é uma falta de oxigenação em determinada área, pode ser muito grande ou muito pequena, pode ser pequenininhas, aí tem a demência vascular, né? Ou pode ser por um AVC hemorrágico, que é um banho de sangue, né? O cérebro ele é lesionado porque tem um banho de sangue naquela área. Então, aquela área, ela perde a oxigenação e é lesada. O que acontece somente com uma pessoa que é acometida por um AVC? Ela perde algumas funções, ou às vezes muitas funções. Às vezes ela não consegue mais falar, ou seja, ela não consegue mais se comunicar, ela não consegue mais se comunicar nem pela linguagem escrita, nem a falada, né? Ele não consegue muitas das vezes comer, ele não consegue andar. Então, existem muitas funções que são perdidas com uma lesão. E o que é uma boa reserva cognitiva? Você já viu casos de pessoas que têm uma lesão de AVC e que se recuperam de uma forma que às vezes você nem... Assim, se você conhece a pessoa após, você nunca vai dizer que ela teve aquela lesão. Por quê? A reserva cognitiva... Já acha que é milagre. Não vou aqui, né? Obviamente tem as questões dos milagres também e a questão da religiosidade, né? Da espiritualidade. Mas quando a gente fala fisiologicamente, a reserva cognitiva, ela cria caminhos alternativos para que aquela função volte a acontecer. Você perde ela momentaneamente, mas a reserva cognitiva, quando ela é rica, ela tem muito mais conexões do que outras pessoas. Então, eu tenho uma neuroplasticidade muito mais rica, aonde eu consigo voltar a ter aquela função. Então, a reserva cognitiva, ela pode estar presente em doenças, AVC, traumatismo craniano. Hoje, tantos motoqueiros sofrem quedas, né, tem lesões cerebrais por conta de traumatismo. Qualquer outra coisa que venha a lesar o cérebro, e aí entram as demências. A demência não só o Alzheimer, tá? Existe uma pesquisa de um cientista chamado David Snow. Ele fez com mais de 600 freiras. E essa pesquisa, quem quiser dar uma olhada no Google, é só dar um Google, botar David Snow, freiras, reserva cognitiva, você vai achar essa pesquisa. Ele fez essa pesquisa com essas freiras e elas viviam mais de 100 anos. Era incrível. E muito ativas, produtivas, né? E aí elas autorizaram fazer toda a parte de antes, né, acompanhando a vida delas, e depois, pós-morte, fazer a análise anatomo-fisiológica do cérebro, das células, né? E aí o que se viu, né? Tem um caso específico, Dona Maria, que ela morreu com 104 anos, super ativa, não dava nenhum sinal de Alzheimer. Só que o cérebro dela estava doente com Alzheimer, mas ela não tinha nenhum sinal e sintoma. Isso é reserva cognitiva. Ou seja, ela tinha a lesão no cérebro, porém, a reserva cognitiva fazia com que ela não perdesse o que é o principal para a gente, que é a função. É você não demonstrar sinais nem sintomas. Então, vamos lá. Vamos tentar falar de uma forma mais para leigo. O que eu sei que o cérebro, quando a gente aprende uma coisa nova, tem a questão das sinapses, né? Isso. Que vão criando novas conexões. Isso. Então, essa reserva cognitiva é você ter várias conexões? Seria uma situação assim... É você ter essa reserva. Simplificando, O nome já diz, é reserva. Reserva dessas conexões. Eu gosto de falar, as pessoas falam muito hoje em poupança cerebral, que é isso. Quando a gente faz uma poupança, você não está guardando lá o teu dinheiro, né? A hora que você precisa, o que você faz? Você saca. Então é isso. Eu falo que a reserva cognitiva, eu sempre gostei de fazer um comparativo com o baú. Por quê? Porque baú, se fala muito de tesouros, né, que estão dentro do baú. Quando você pensa no baú, o baú da vovó, tem coisas que só podem não ter valor financeiro, mas tem um valor que está ali dentro. Então eu falo que a nossa reserva é um baú que você vai depositando joias ao longo da vida. Em um determinado momento, você pode abrir esse baú para ostentar as joias, né, ou para usar, para vender, para trocar. Esse é o momento de uso da reserva cognitiva.
E como é que você constrói essa reserva cognitiva? Seria a pergunta agora, né? Como é que a Já me gente faz adiantei. para estimular esse Isso. cérebro e ter essa reserva cognitiva? São vários fatores, né? Os principais são boa alimentação, que já é dito, né, há séculos sobre boa alimentação. Exercício físico, hoje mais do que nunca, o exercício físico ele é extremamente importante para você ter uma boa reserva cognitiva. Os exercícios específicos e direcionados para o cérebro, né, como o Supera faz, que são exercícios de estimulação cognitiva, onde você tem momentos da semana específicos para estimular o seu cérebro através de uma série de ferramentas. Então não basta só você fazer coisas isoladas, você também tem que ter um direcionamento de exercício para o cérebro. Outra coisa que é fundamental, conexão com as pessoas. É a estimulação socioemocional. É você se permitir entrar em grupos, conhecer pessoas novas, conhecer culturas novas, realmente se fazer a escuta dos outros, porque aí você aprende com as pessoas, você troca. Você não só escuta, você fala, você conhece novos hábitos, você conhece pessoas que têm vidas diferentes. Então, fazer parte, participar de grupos diversos, não só daqueles que te deixam na zona de conforto. Né? Eu brinco com os alunos quando dou palestra, que eu falo assim, ok que você tem aquele grupo das suas colegas, seus colegas do tempo de escola, que você se reúne, sei lá, uma vez por mês, ou de tantos e tantos meses, é muito legal isso. Mas e aquelas pessoas que você deveria conhecer novas? Pessoas que você vai conhecer que nunca fizeram parte da sua vida. É aí que entra a estimulação cognitiva. É quando você se permite, mesmo que você não concorde com aquela pessoa, que você acha que aquela pessoa ela não faz muito sentido, o grupo novo, entrar em grupos novos, se permitir a isso, é uma estimulação cognitiva muito poderosa. Então, a OMS, inclusive, ela fala sobre isso, né? Que o ser humano, no seu estado de saúde integral, ele é uma pessoa que deve se comunicar e estar com as pessoas. Não é que, então eu não posso viver sozinho na minha casa. Não, não é isso. Hoje, inclusive, o índice de mulheres é muito grande que vivem sós. Famílias, moradias unipessoais é muito você grande. Sabe muito bem disso. Então, assim, mas independente disso, quando eu saio da minha casa, me conectar com outras pessoas, participar de grupos de WhatsApp, encontros. Hoje a gente tem muitas oportunidades. Então, por isso que, inclusive, dentro das minhas unidades, isso é uma das coisas que eu promovo com muita energia. Fazer esse acolhimento, a troca e a inclusão deste indivíduo num grupo que ele não sabe quem é. Porque quando ele vai a primeira vez no Supera, ele não conhece ninguém, não conhece o educador, não conhece a turma. Todo mundo ali são pessoas, novo. É novo. Então, é importante fazer esse acolhimento, mas mais do que isso, antes disso, a pessoa se permitir. Claro, querer, né? Querer. E como é que é esse público 60+ que chega no Supera? Tem diversas demandas, né? Eu falo que a gente, infelizmente, ainda tem uma procura muito pela dor. Ainda é muito do ser humano procurar as coisas na dor. É quando eu estou sentindo que eu estou esquecendo muito, que eu não estou lembrando, ou por medo, né? Viu a mãe ter Alzheimer, o pai, um vizinho, um parente, alguém, e aí a pessoa, ela acaba procurando algo nesse sentido. Porém, eu tenho já uma procura atual de pessoas que procuram na prevenção. Tem muitas que nos procuram porque querem participar do grupo, sabia? Às vezes o interesse não é de primeira, não é nem tanto a estimulação cognitiva, porque eles querem fazer parte de uma turma, de um grupo. Então, já há esse olhar para isso, né? A procura do Supera por conta da integração a grupos. Mas eu tenho tanto públicos, a sua grande maioria 60+, mas a gente já está tendo uma procura maior de 40+, 50+, pessoas que vêm que não é coisa para velho, né? Porque é o que o pessoal fala, né? Não é. Na verdade, não deveria ser. Eu falo que tinha que ser desde o tempo da escola. As crianças deveriam ter orientações sobre longevidade lá no Sim, pré. Eu falo isso demais. Eu, inclusive, tenho um projeto de levar palestra para as escolas. Já andei entrando em contato com algumas escolas. Mas, gozado, as pessoas olham para os jovens e pensam assim, esse assunto para eles ainda está muito longe. Não é, né? Não tá, não. Tá não. A gente precisa ir se preparando. Agora, você falou que as pessoas chegam, às vezes, por medo. E é possível recuperar essa reserva cognitiva ou só quando a gente vem construindo ao longo do tempo? Olha, óbvio que o melhor é quando você não tem nada, né? Você procura antes de ter alguma coisa. Mas a gente tem uma procura muito grande por pessoas que já apresentam algum declínio cognitivo. Seja leve, porque a percepção é dela, a percepção não é ainda de um parente, de um filho, esposa, marido. Às vezes é um médico, né, também que manda pra gente. Tem médico que escreve no receituário, fazia, Supera, porque vê que precisa. Mas quando a gente tem a procura dessas pessoas por conta do medo, muitas das vezes é porque ele lê muito sobre isso, né? Ele tem parentes que já tiveram, e aí eles chegam lá com queixas do tipo, nossa, eu estou esquecendo a comida no fogo. Eu estou esquecendo compromissos muito importantes na minha vida. E não tem nem diagnóstico. Na verdade, é ele que se viu nessa situação e procura a gente. Mas temos também muitas pessoas que já vêm com algum diagnóstico.
E quando a gente olha para isso, em que você já entra com uma intervenção de estimulação, em que eu falo, no Supera a gente não faz apenas a questão das ferramentas, que é específico de estimulação cognitiva. Mas a gente trabalha o social, que é muito importante para isso também. Como você falou. Né? Então, a gente vê, sim, melhoras nos nossos alunos. Normalmente, é a partir de 6 meses. A gente já fala que a pessoa já começa a sentir. Tem pessoas que antes, justamente por estarem mais dispostas, por se desafiarem, por se permitirem, elas já sentem a melhora no seu dia a dia. Né? E agora, recentemente, a gente concluiu uma pesquisa com a USP, onde a metodologia do Supera ela foi comprovada cientificamente, num estudo feito por 2 anos, onde alunos melhoraram, inclusive, de sintomas de depressão. Olha, que interessante. Isso, 46%. Nossa, isso é maravilhoso. Maravilhoso. E tem a ver também com o social, né? Muito, com a convivência, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que isso... Então, ou seja, quanto antes começar melhor, mas nunca é tarde, Nunca é tarde, exatamente. Então, eu tenho alunos que entraram com 100 anos, 102 anos. Nossa, que legal. Eu tenho 3 alunos hoje que têm mais de 100 anos, que estão com a gente lá. Já fazem há 5, 6 anos o Supera. Ou seja, não entraram novinhos, entraram com 90 e tal. Exatamente. Bom, agora eu quero sair um pouco do cérebro e vamos para a sua história, né? Você é multifranqueada da Supera, como você está falando aqui o tempo todo, a Supera, as unidades na Tijuca, não é isso? Isso, Botafogo, Grajaú e agora Copacabana. Agora vai abrir em Copacabana. Mas você criou uma nova atividade também como mentora depois dos 50, né? E aí você disse isso quando a gente conversou, de uma maneira muito honesta, eu achei interessante como você falou, né? Que você não fez isso antes porque você não acreditava no seu potencial. Sim. O que te destravou? Eu acho que foi um processo de conscientização que eu vim fazendo, sabe? A aproximação que eu fiz da ABMEM também me proporcionou muito isso. Associação Brasileira de Mentores de Negócios, porque eu vi, através da metodologia deles, né, da Márcia Timóteo, que é uma pessoa incrível, né, como mentora, como mulher, que eu era capaz de reverberar, de multiplicar o meu aprendizado. Há muitos anos atrás, eu tinha vergonha de dizer que eu tinha falido a primeira empresa, né, do Supera. Porque, para mim, isso era sinal de fracasso. E à medida em que eu fui entendendo e estudando, participando de muitos grupos de empresários, eu vi que na verdade isso era inclusive uma forma de eu mostrar que eu sou capaz, então muitas pessoas são capazes, mesmo quando tropeçam, quando fracassam, de se reerguer e continuar com a sua trajetória, com a sua jornada, né? E eu fui muito procurada por franqueados do Supera, justamente pelos meus resultados de alta performance, né? Resultados que sempre despontaram na rede, ganhando muitos prêmios. Então, acho que juntou, sabe, tudo, e a maturidade, né? Porque uma coisa que eu acho que foi incrível, quando eu passei dos 50, que eu fui percebendo isso, eu tô com 52, né? Então, assim, a ficha foi caindo um pouco antes dos 50, mas sabe quando a coisa assenta mesmo? Foi quando eu vi que a maturidade e toda a minha jornada de experiência, a partir dos meus 16 anos de idade, né? Eu fui técnica eletrônica, eu fui promotora de vendas, eu já fiz doce para fora, fiz decoração de festa infantil, já vendi vela, dei aula. Uma empreendedora nata, hein? Exatamente. Aí eu passei a olhar para isso e falar, olha que legal, né? Toda essa trajetória, em cada lugar que eu estive, eu trago a Tatiana daquela época, que me construiu para a empresária que eu sou hoje. Talvez por tudo isso e pela minha essência, eu seja uma pessoa resiliente, resignada. Que mesmo no momento em que eu tropecei, né, que eu brinco, dei aquela lambida no chão assim, né, igual o bambu, né, que a gente dá, eu consegui me reerguer e hoje ser a maior franqueada do Supera, uma empresária com o maior número de alunos, e aí eu vi que eu era capaz de passar isso para as pessoas, de uma forma não a dizer para elas o que fazer, porque mentoria não é você dizer o que fazer. Muitas pessoas acham que quando a gente vai dar mentoria é como uma consultoria. Consultoria você diz mesmo. Faça isso, faça aquilo. Faça aquilo, você me contrata é para isso, né? Mas eu acho que a mentoria, não desmerecendo de forma nenhuma a consultoria, porque eu também acabo prestando consultoria, a mentoria, ela destrava a pessoa. A minha ideia, a minha mentoria é fazer com que ela aprenda a fazer com a minha forma de orientar, mas é do jeito dela, dentro das possibilidades dela, dentro da maturidade dela. E aí não tem nada a ver com idade. É a maturidade dentro do negócio. Você viu, eu estou dando mentoria para um casal, que eles têm mais ou menos a minha idade, e eles foram da área federal, estadual e tal, e se aposentaram e quiseram empreender. Mas eles são crus dentro do empreender, né? Enquanto empresários, eles nunca fizeram isso.
E está sendo lindo, sabe, esse processo deles. Eles estão há 7 meses como franqueados, né? Pegaram uma unidade de repasse, ou seja, ônibus andando, trem andando, né? Entraram numa unidade andando, não abriram do zero. Lógico que isso traz algumas oportunidades, mas também traz muitos desafios, porque a pessoa nunca empreendeu naquilo ali, né? E já pegou o negócio ali E aí, no meio. então, e a mentoria nesses casos é para quê? Olha, olha como é que funciona esse negócio. O que você está disposto? De que forma você está disposto a lidar com essas situações dentro do seu negócio? Você está pronto para isso? É o teu momento? Então, eu vi que eu era capaz de fazer isso, coisa que, nossa, eu sempre falei que eu era batistaca, né? Eu sempre fui trator, um bom soldado. Eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. E eu ia embora. Pá, 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 pá. Então, eu olhava para isso com desmerecimento, sabe? Quando você olha e fala, eu só sou um bom soldado, eu só sigo as regras. Não, e às vezes, isso é uma coisa interessante. Você falou várias coisas bem interessantes. Você falou questão da longevidade, da maturidade, que faz com que a gente tenha mais confiança na gente, experiência, vivência. E essa questão do que a gente sabe, né? A gente sabe fazer e a gente acha que é pouco, porque a gente sabe. Mas é fácil pra gente. Mas não é fácil para todo mundo. Parece que aquilo não tem valor, não é? Exatamente. Mas não, o que a gente sabe fazer, muitas vezes é importantíssimo e tem muita gente que não sabe e quer aprender, quer nos ouvir e quer saber como é que é. E o fracasso, realmente, a gente tem sempre vergonha do fracasso, né? É uma coisa impressionante isso. Mas o fracasso é uma forma também de aprendizado. Sim, né? nossa, foi um dos meus maiores aprendizados, porque eu vi o quanto eu errei na gestão, e principalmente em gestão de pessoas. E hoje eu digo para você que uma das minhas paixões é fazer gestão de pessoas. Eu falo que eu adoro uma confusãozinha, um conflito para resolver. Porque é isso que faz as pessoas fugirem disso, né? São os conflitos que são gerados nos relacionamentos, que faz parte, né? E tudo é gestão de pessoas no final das contas. Não tem uma empresa que não tenha isso como pilar. Se ele acha que não tá enganado. Pois é. E quais são os maiores erros que os empresários assim, mais cometem, que você observa? Em gestão de pessoas ou geral? Em geral. Tá. Em relação a básico, né, de finanças, é confundir a sua conta pessoal com a sua conta da empresa. Principalmente empreendedores que são muito pequenos, que têm 2, 3 funcionários, um negócio muito no início, a tendência é confundir as contas. Então, isso é um erro terrível, porque se você já começa assim, depois para você separar, dá muito trabalho. Outra coisa que eu vejo, e isso eu penei um pouco, é contratar um bom escritório de contabilidade para te ajudar em trâmites, em todas as partes tributárias. Isso não é luxo, tá? Isso aí é básico para qualquer empresário. Em relação a finanças e administrativo, eu diria isso. Né? Tem muitas outras coisas, mas acho que principalmente para quem está começando, ou para quem nunca empreendeu, como esse casal, né? Que é maduro, mas nunca tinha empreendido. Então, são coisas que não fazem parte do universo, né, das pessoas. E em relação à gestão de pessoas, né, eu vim num processo de trás para frente. Então, eu comecei a melhorar a minha gestão de pessoas e depois eu fui entendendo que o processo de gestão de pessoas, ele começa quando eu contrato. Só que quando eu contrato, isso eu falo muito nas minhas mentorias, eu preciso ter muito claro para mim o que é a cultura da minha empresa. Toda empresa tem cultura, toda. Não, a minha não tem. Tem. Se você está dizendo que não tem, é porque pode ser que ela esteja torta. Porque eu não estou enxergando qual é a cultura. Toda empresa tem. Na sua casa tem cultura, com a sua filha, com a sua família. Na minha casa tem cultura com meus filhos. E por que na empresa não vai ter? Tem cultura. E quem é o guardião da cultura é o dono, é quem está à frente. Então, se eu não tenho isso muito claro, na hora que eu contrato mal. Na hora que eu treino mal. E aí eu construo equipes tortas. E isso vai reverberando para o final da operação, que é na hora que eu vou vender, na hora que eu vou fidelizar meu cliente. A cultura, ela permeia tudo isso. Então, é muito importante que o empresário, ele desenhe a sua cultura, entenda quais são os pilares de uma cultura, entenda que faz parte a gente enxergar que a gente está errando na cultura, porque são hábitos e é comportamento. Cultura é comportamento, básico comportamento. Então, às vezes, a gente... Sabe a cultura do jeitinho brasileiro? Isso é cultura. Então, se eu tenho isso dentro da minha empresa, onde eu passo pano em algumas coisas, com certeza os seus funcionários estarão passando pano em alguma coisa. E te enganando. Nem vai saber, exatamente. Então, eu digo que... mas eu sou tão pequeno, eu só tenho 2 funcionários. Tem cultura. Já começa a construir. Porque todas as vezes que eu nem fazia ideia do que era cultura, tá? Anos atrás eu não fazia ideia. Isso foi uma coisa que veio vindo à medida que eu fui estudando, lendo, indo a muitos encontros com empresários. Mas eu sempre tive uma coisa comigo. Eu criava um processo e eu falava assim, tá, com 100 alunos está dando certo. Mas e quando eu tiver 200? Será que vai dar certo? E quando eu tiver 300 alunos, será que vai dar certo? Hoje eu tenho mais de 1000. Então, não tem diferença quando eu olho e tenho... Mas e hoje que eu tenho só 2 funcionários? Tá, mas e quando você tiver 5? Quando você tiver 10? Você tem que estar com o olho lá na frente, senão você não cresce. Senão tudo vai torto para frente. E aí depois, para tu consertar, às vezes nem dá, tá?
Às vezes tem que fazer aquela faxina geral mesmo, zerar, para você reiniciar. E às vezes quebra um negócio. Provavelmente. Quebra. Gestão de pessoas, má gestão de pessoas com cultura errada, quebra negócios. Não vender quebra, mas gerir mal pessoas quebra também. Agora, a cultura, você falou que é o comportamento, é o funcionamento, tudo isso junto dentro de uma empresa. A forma como ela funciona, a forma como ela atende o cliente, a forma detalhes. como... É no detalhe. Eu falo que se eu dou uma suspirada, às vezes, fazendo uma reunião com um funcionário, ele está me falando alguma coisa e eu vou e faço. Ele pode dar significado para qualquer coisa, para esse meu suspiro. Sim, que saco, ela não está gostando do que eu estou falando. Então, quando eu tenho comunicação clara, franca, essas coisas elas não ficam por debaixo do pano. Então, cultura é isso, é detalhe, é o dia a dia, é rotina. É a hora que você abre, é a hora que você fecha a tua empresa. É como um cliente entra que não compra, é tratado, para um cliente que entra e compra e ele é tratado. Então, ele tem que ser tratado com excelência em ambos os casos. Isso é cultura. É como eu trato meus funcionários. É como eu realmente, eu sou empática com eles, como eu realmente me coloco no lugar deles. Eu falo que quando o empresário tem um negócio pequeno, eu falo, cara, senta em todas as cadeiras, faz tudo, conheça os detalhes da sua empresa. Como é que é de... mas eu não gosto, por exemplo, no super. Tem gente que fala, mas eu não sei dar aula. Tá bom, não vou dizer que você vai ter que dar aula. Mas um dia, tenta dar uma aula, só para você sentir na pele como é que teu educador se sente dando uma aula. Vai vender. Não sei vender. Sabe sim, senão tu não era empresário, cara. Porque para tu ser empresário tem que saber vender. A gente se vende o tempo inteiro. Então senta ali e vai vender. Vai dar aula, vai atender um cliente. Vai entender o teu negócio, né? Vai entender do teu negócio. Senta nas cadeiras, porque aí você de fato vai saber como lidar com seus funcionários. Aí eu vou saber fazer gestão dos meus funcionários. Então você hoje é uma empresária, é uma mentora, é uma pessoa que estuda o cérebro, né? E trabalha com isso. O que te move a fazer tantas coisas? Olha, Carla, tem uma coisa que é um propósito muito forte na minha vida, que é levar qualidade de vida e saúde mental para as pessoas 50 mais, 60 mais, né? Antigamente eu falava para as pessoas idosas e tal, mas hoje eu gosto de falar esse termo, sênior, notes, não é? Vários termos hoje, mas enfim, são essas pessoas, né? Eu vivi Alzheimer com a minha avó durante mais de 10 anos. E na época não se falava o que era Alzheimer. Ninguém nem falava essa palavra. Ela falava que estava esclerosada ou estava lelé. As pessoas faziam assim, né? E eu convivi porque eu morei com a minha mãe e com a minha avó, né, desde que eu nasci até me casar. Então eram 3 mulheres, 3 gerações, e a minha avó com Alzheimer. Então eu fui vendo a mudança de comportamento da minha avó ao longo dos anos, né, e fui vendo o quanto isso impactava no relacionamento familiar. Quanto isso foi ruim para minha mãe, que ficou doente depois, né? Para mim, enquanto jovem na época, ver tudo aquilo, vivenciar tudo aquilo, e depois é que eu fui sabendo o que era Alzheimer. E eu nunca quis ser médica, eu nunca quis ser da área da saúde. Isso não passava pela minha cabeça porque o meu negócio era trabalhar e botar dinheiro dentro de casa, porque a gente era muito pobre. Só que, vendo isso na minha avó, quando eu fui me descobrindo enquanto profissional e que eu vi que eu queria ser da área da saúde, né, o que me startou a estar com pessoas idosas, com 50 mais, 60 mais, foi ter vivido isso e ver o quanto que isso acaba, às vezes, com uma família. Maltrata, né? Maltrata muito. Né? A família adoece junto. Então, eu, enquanto fonoaudióloga, eu atendi por mais de, 17 anos. Eu trabalhei numa ILPI, tive um consultório dentro de uma ILPI, que fica no tanque. Eu atendia os residentes de lá e atendia os meus pacientes em domicílio, né? E eu fazia questão de orientar as famílias, de orientar os cuidadores. Eu queria ter um curso para cuidador, para alimentar de forma segura, porque a minha especialidade era linguagem e disfagia, que era dificuldade para engolir. E eu perdi pacientes porque engasgavam, porque broncoaspiravam. E muitas das vezes era uma falta de orientação. E tem sempre o cuidador amoroso, que é a pessoa mais próxima daquele indivíduo. Pode ser um filho, pode ser uma filha, um neto. Normalmente é a figura feminina. Sim, é a que mais sofre. Mulher, mas não é especializada, né? Não tem orientação. Então, isso foi o que me moveu. E hoje eu te digo que, como mentora, eu estou me redescobrindo enquanto agente de despertar as pessoas 50 mais, 60 mais para o empreendedorismo. Que antes achava que era o fim da linha, né? E hoje a gente vê que é incrível, porque você pega uma pessoa que viveu tanta coisa e você pode transformar ela num empresário, numa empreendedora, num empreendedor com tanto conhecimento, com tanta riqueza, que antes o olhar não era para isso.
Então, hoje eu me vejo, acho que nesses 2 pilares principais, é continuar reverberando o meu propósito enquanto agente da saúde e da educação para estimular as pessoas, né, no que diz respeito ao cérebro, mantê-los ativos, né, aos 100, cento e poucos anos, e enquanto empresária, empreendedora, mentora de negócios, despertando as pessoas para o empreendedorismo, para a iniciativa de criar um negócio ou entrar com uma franquia, não importa. Maravilha. E isso é muito importante, porque as pessoas estão envelhecendo, está reduzindo o número de nascimentos. Acho que em 2060 começa a inverter a pirâmide, vai ter mais pessoas, né? Vai ter um decréscimo aí da população. Então, realmente, os longevos é que vão tocar essa economia. Sim. Então, a gente tem que estar preparado, né? Com certeza. E tem que ir preparando todo mundo mesmo. Então, acho que é uma função muito importante tudo isso que você está fazendo, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista do negócio, e acaba fazendo com que essas pessoas sejam produtivas, também é muito bom para a saúde mental e física. Muito. E para a economia, né? A Não, gente claro. movimenta e a gente vai ter pessoas que sabem na pele o que é a geração prateada e como é que os serviços e produtos devem servir essas pessoas. Então, Sim. é outro olhar. Exatamente. Bom, a gente está chegando no final desse episódio, e eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui. Você ainda não tem 60 anos, né? Você falou que tem 52. Mas você convive com muitas pessoas que têm 60. Então, por que as pessoas hoje, aos 60, podem mais? Porque tem inteligência, porque tem energia, porque tem aquele brilho de quem já viveu tanta coisa, já aprendeu tanto, muitas das vezes já errou muito e hoje sabe um caminho que é um caminho mais, vamos dizer assim, não é mais fácil, mas é o caminho mais produtivo, mais construtivo. E principalmente pela troca com as outras gerações mais jovens. Então, pode tudo. Maravilha, é isso aí. 60 pode mais. Sempre. Sempre. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui, Obrigada a Tatiana. você, Carla, adorei. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para alguém que está te ouvindo agora, que possa se sentir parada, possa se sentir insegura, possa se sentir atrasada na vida. O que você falaria para essa pessoa, 60 a mais, 50 a mais, para ela agir? Não queira que o 100% seja a sua meta. Faça o processo para chegar aos 100%, mesmo que não chegue. Porque as pessoas, elas travam, elas param, porque elas acham que tem que chegar lá no 100% daquilo que elas idealizaram, do que elas desejam. Não importa isso. O que importa é o processo. Então, dar o primeiro passo não requer que você tenha que fazer tudo perfeito, de forma alguma. É só se mexer, é dar o primeiro passo e criar o hábito de se mexer e se desafiar. Acreditar na potência. Isso. E com consistência, a gente vai chegando lá. Isso. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Como é que, então, a Supera Tijuca, Botafogo? Grajaú e Copacabana, que vai inaugurar dia 1º de junho. Então, para o pessoal aí que está no entorno, procurar o Supera para se matricular, para fazer esse exercício cerebral, que é muito importante, porque essa conversa acho que ficou muito clara aqui para a gente, né? Que a gente fala de corpo, de estética, de aparência, mas o verdadeiro ativo da longevidade é realmente a mente, né? É isso. Porque a aparência, ela acaba passando, né? E a gente se vê bonito em qualquer época da vida, mas o cérebro ele precisa desse cuidado para que se mantenha. Com certeza. Toda idade tem a sua beleza. Sim. O problema é que a gente vive esse culto à jovialidade, né? Mas a gente também vai mudando isso. Vai, já está mudando. Olha, meu Deus. Então, acho que envelhecer é isso, é de se desafiar. Isso. Para continuar firme e forte por aí. Se permita. Exatamente. Olha, muito obrigada a você, muito obrigada aqui ao Clube Empreendedor Brasil por ceder esse estúdio. Eu sou Carla Cabral, esse foi mais um episódio 60 Pode Mais. Se você gostou, se você conhece alguém que se interessa por essa conversa, compartilha esse conteúdo, curte e se inscreve no canal. Eu tenho sempre episódios quinzenalmente e tem vários outros episódios lá no YouTube 60 Pode Mais e também no Spotify. Muito obrigada pela sua presença. Até o próximo episódio.